Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Eu estou bem melhor, graças a Deus, né? Cada dia melhor. Deus é maravilhoso para conosco e cuida da gente, né? Nos mínimos detalhes. Estou muito feliz. Hoje chegou o sábado, né? Fim de semana aí. O que você está programando para hoje, para amanhã? Hoje nós temos um encontro de mulheres na casa da nossa diaconisa Marina, e à noite teremos encontro de família. Gente, muito maravilhoso, né? Que Deus sempre esteja conosco, né? Nos abençoando, nos livrando dos perigos dos inimigos e sempre nos abençoando. E para que nós venhamos ser mais abençoados ainda, vamos ler a nossa palavra de hoje. E a palavra de hoje é de fortalecimento para nós, mostrando que os anjos do Senhor sempre estão prontos, aposta para nos ajudar. A palavra vai dizer em Lucas 1:30: Não temas, Maria, pois achastes favor diante de Deus. Então, nós vamos ver aqui o anjo revelando a Maria, né, que ela iria engravidar e seu filho seria, né, o descendente da casa de Davi. Glórias a Deus, aleluia. Nós vamos ver aqui, ó, a nossa palavra de hoje, o conselho de Deus para nós, né? Vamos ver o que o Senhor vai nos dizer hoje. Eu amo, né, essas promessas, porque eu sei que elas são verdadeiras, né? E elas acontecem se a gente fizer conforme a vontade de Deus. Vamos ler em Mateus 7, 7 e 8. Mateus 7, 7 e 8. Vai nos dizer o seguinte: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então essa é uma maravilhosa promessa de Deus para nós, né? Que nós venhamos pedir, que nós venhamos buscar, que nós venhamos bater. Por quê? Porque nos será dado aquilo que nós pedimos, né? E encontraremos aquilo que buscamos. E também a porta vai se abrir diante de nós, né? Olha que promessa maravilhosa, né? Deus, através de Jesus, deixa para nós, para nossa meditação. Palavra forte e maravilhosa. Então, você está insistindo, você está buscando, batendo, né? Você está fazendo essas coisas, está pedindo, né? Então vamos fazer isso, vamos pedir, vamos buscar, vamos adorar a Deus, né? Que Ele nos dará vitória em todas as nossas questões. Amém? Estou gravando um vídeo aqui dentro porque lá fora tá muito frio. É inviável fazer o vídeo lá. Meu Deus, como tá frio aqui. Agora só vai aumentando o frio, né? Até o mês de julho. Aí o mês de agosto aqui é um calor insuportável. Mas agora é um frio, meu Deus. Aqui até 11 horas, meio-dia, ainda tá muito frio. E depois vai esquentando devagarinho. Vamos à nossa palavra de hoje. Está em Lucas 1:30, que diz: Não temas, Maria, pois achastes favor diante de Deus. Quanto encorajamento e força essa garantia de apoio divino deve ter dado a Maria. Então foi um conforto que ela recebeu, né? Ela tinha o apoio de Deus para aquela empreitada, né? Para aquela situação que não era nada fácil. Hoje em dia as pessoas até aceitam mulheres, né, que tiveram filhos fora do casamento, dos namorados e coisa e tal, mas naquela época não, a moça tinha que casar virgem, né?
Ela não podia ser tocada por outro homem, senão a própria família expulsava ela, né? Então aquilo era uma situação difícil para a época, né? E ela venceu cada etapa, né? E saiu vencedora, porque Deus, Jesus, o Espírito Santo, né? Estava ali auxiliando ela em tudo. Amém? Então o anjo Gabriel, enviado por Deus, disse a ela: conceberás a tua madre e darás à luz um filho e deves dar-lhe o nome Jesus. Outro exemplo de ajuda angélica ocorreu depois que Jesus resistiu às 3 tentações que lhe foram apresentadas por Satanás no ermo, no deserto, né? Então, depois que ele venceu essas 3 tentações, os anjos foram ali, né, para auxiliar Jesus. E diz assim: segundo o relato, na ocasião dos testes, o diabo deixou, e eis que vieram anjos e começaram a ministrar-lhe. Logo, algo similar aconteceu na noite anterior à morte de Jesus. Angustiado, ele se ajoelhou e passou a orar: Pai, se tu quiseres, remove de mim esse copo. Não obstante, ocorra não a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu e o fortaleceu. Olha que maravilha, né? Então nós vemos aqui o agir de Deus, o cuidado de Deus enviando, né, seus anjos em situações importantes para fortalecer o povo. Olha que maravilha. E hoje nós temos também, né, essa chance, né, de sermos acolhidos pelos anjos de Deus, que Deus possa enviar anjos para nos defender, nos acolher e nos apoiar, através de nós seguirmos a vontade dele, assim como Maria fez, assim como Jesus fez, e tantos outros, né, que obedeciam à voz do Senhor. Agora vamos analisar na palavra de Deus, né, todos esses textos que nós lemos. Vamos ver aqui primeiro Lucas 1:30, que vai dizer o seguinte: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Olha que palavra forte, né? E continua aqui, ó. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome Jesus. Olha que maravilha, né? O anjo chegando, dando apoio, dizendo o que ia acontecer, a forma em que tudo iria acontecer, né? Glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Agora nós vamos ver Mateus 4, do 1 ao 11, que vai falar a respeito da tentação de Jesus. E diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse:
Se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se, prostrando, me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Então olha que interessante, né? O diabo, ele tentou Jesus de várias formas, né? Então ele usava a palavra de Deus contra Deus, né? Porque ele disse, né? Diga para que essas pedras se transformem em pão, e elas vão se transformar e você acaba a sua fome, né? E Jesus foi sábio ao dizer, né? Nem só de pão vive o homem. Porque a carne estava fraca, mas o espírito estava forte, vivificado por causa do jejum de 40 dias e 40 noites. Ele estava fortalecido espiritualmente e resistiria, né? Apesar da fraqueza no corpo, o espírito estava bem. Então, ouvindo isso, novamente ele usa as palavras de Deus, né? Ele vai dizer que para ele pular lá de cima, porque antes dele chegar ao chão, os anjos iam colher, iam cuidar dele. Por quê? Porque eles não iam deixar ele sofrer nenhum dano, né? Mas Jesus, ele foi também sábio e disse, né? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando as adversidades virem, quando as provações que o diabo traz à nossa vida, né? Nós temos que temer a Deus e não tentar contra Deus, né? Não fazer nada que Deus não goste, para que nós não venhamos perder o favor de Deus, né? E mais uma vez, né? O diabo ali tentando enganar, tentando distrair Jesus e pegar ele, né? Ele, mais uma vez, ele fala, né? Ele leva ele a um lugar e diz, né? Isso te darei se prostrares e me adorares, né? Então ele queria que Jesus adorasse ele. Olha, ele testou ele com o pão, por quê? Porque o diabo comeria o pão, né? Então ele pensou, se eu comeria, ele também vai comer. Então lançou essas palavras. E quando ele viu que não resolveu, né? Ele falou assim, não, vamos testar ele na fidelidade, né, de Deus para com ele, não dele para com Deus, mas de Deus para com ele, né? Porque se ele pular desse monte, Deus enviará, né, os seus anjos para que ele não tropece. Mas se ele fizesse isso, né, que o diabo faria, né, se isso fosse posto para o diabo, ele faria, ele falou para Jesus fazer, porque quando Jesus pulasse, Deus não enviaria os seus anjos. Por quê? Porque Jesus teria desobedecido a Deus. Então ele foi sábio nisso, né? E ele, como ele quer a terra toda para ele, ele falou, já sei, vou tentar mais uma vez, né? Vou dizer a ele que vou dar toda a terra para ele, tudo que há na terra. Porque se me oferecesse tudo, eu queria, eu aceitava. Então vamos ver se ele aceita, né? E mais uma vez Jesus, em sua sabedoria, ele vai dizer, né? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então isso serve de reflexão para nós, né? Nós estamos confiando a Deus, né? Nós estamos entendendo
que não é só de coisas terrenas que nós vivemos, mas sim pelas coisas celestiais, né? Quando aqui vai dizer aqui, ó, nem só de pão vive o homem, então nem só das coisas terrenas vive o homem, mas o homem vive de Deus, que é a água da vida, a qual nós bebemos e não sentimos sede, não é mesmo? E também nós temos que prestar atenção, né? De não colocar Deus à prova. Não usar Deus para seus ganhos próprios, né? Não temerás o Senhor teu Deus, né? Não tentarás. Então não podemos tentar o nosso Deus, né? Eu vou tentar a Deus, eu vou fazer isso e eu creio que Ele vai me dar suporte. Não, vou orar, pedir a Deus e ouvir o conselho dele, depois eu decido se eu vou fazer aquilo ou não. Depois dele declarar, está sendo o meu suporte, não é mesmo? E também, né, no final vai nos ensinar que mesmo que as propostas sejam grandes, sejam boas, né? Que você seja rei de toda a terra, que você ganhe todo o dinheiro da terra, que você faça tudo isso, mas vai deixar de adorar a Deus e de servi-lo, está errado. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos adorando a Deus e servindo somente a Ele, ou nós estamos servindo outros deuses? O dinheiro, por exemplo, né? Porque o dinheiro, ele é a raiz de todo o mal, né? Ele é a raiz de toda contenda. É muito perigoso. Nós precisamos do dinheiro, sim, mas usá-lo com responsabilidade, porque ele também pode destruir tanto quanto ele pode dar coisas materiais. Amém? Então, para finalizar, vamos ver aqui Lucas 22, 39 a 43, que vai falar, né, de Jesus no Monte das Oliveiras. E diz assim: então, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: ora, para que não entreis em tentação, e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. Ali, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não me faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu e o confortava. Então Jesus, ele está dizendo aqui, né? Ele estava com medo, ele estava preocupado, ele sabia que ele ia sofrer até morrer. Ele sabia o que é sentir dor, né? Ele já deveria ter tropeçado, cortado algum dedo, né? Quem nunca, né? Se machucou uma vez na vida, sangrou, doeu, né? Então eu acho que ele ficou ali preocupado, né? Então quando ele fala aqui, ó, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, ou seja, tira de mim esse medo, né? Se for a tua vontade, Senhor, afasta esse medo, essa preocupação de mim, porque aqui vai relatar que ele suava sangue, né? Agora imagina você suar sangue de tão nervoso, né? De tão preocupado, sabendo daquela responsabilidade que ele tinha. Ele sabia que ele não poderia falhar, né? Era o teste mais severo que Satanás ia fazer sobre ele, né, durante a vida toda dele. Então ele pediu: Senhor, passa esse cálice, tira, né, esse medo, essa ansiedade, tira isso de mim. Mas todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, se o Senhor achar que não deve passar, né, que eu devo sofrer todas essas tentações, então o Senhor faça segundo a tua vontade, né?
E aí vai dizer que apareceu-lhe um anjo do céu e o confortava. Então a palavra vai dizer que Deus enviou, né, resposta para Jesus. Mandou um anjo para encorajá-lo, né, para confortá-lo, para fortalecê-lo naquele momento difícil. Quando você está no seu momento difícil, você tem buscado a Deus, você tem colocado diante dele, né, as suas preocupações, você tem pedido a ele, né, que faça conforme a vontade dele na sua vida, porque Deus, ele tem pensamentos de paz, né, sobre nós, de alegria, pensamentos positivos. Então ele pode nos abençoar, nos resgatar, fazer grandes coisas em nossas vidas, se assim crermos, né? Se assim obedecermos, se assim não desapontá-lo, se assim nós adorarmos e servirmos somente a Ele, né? Tudo mais Ele fará nas nossas vidas. Amém? Meus amores, vou ficando por aqui. Palavra maravilhosa, né? Espero que tenha edificado vocês. Me edificou bastante, né? Me deu forças para que quando eu tiver com problemas muito sérios, né? Eu sei aonde eu vou correr, aonde eu vou recorrer a minha paz, né, de espírito, a minha calma e a minha confiança, que é em Deus. Meus amores, peço que vocês continuem me ajudando, curtindo, compartilhando, né? Se inscrevendo, comentando, pedindo oração. Eu ainda estou com aquela meta de alcançar 1000 inscritos, está, né, cada dia mais perto. Então me ajude a compartilhar para que mais pessoas venham, né, e venham aproveitar dessa palavra e nós vamos evangelizar juntos. Amém? Um forte abraço, um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo.